Oi, gente linda. Tô mais uma vez aqui no canal. Como vocês viram aí na capa, né? Será que eu peguei coronavírus? Como vocês sabem, essa doença tá aí solta pelo mundo, né? E muita gente já pegou essa doença. Outros morreram, né? Não resistiram com essa doença. Tem muitos que pegaram e nem sabem. Tem outros que pegaram leve, né? Tem outros que a família toda pegou, a família inteira, como eu acho que foi meu caso. Eu não fiz o exame, né, para saber se eu estava com coronavírus ou não. Mas o que assim eu penso que eu estava com coronavírus porque eu tive uns sintomas que eu nunca tinha tido. Primeira vez foi em março, né? Tava tendo uma virose de gripe. Esse coronavírus já estava espalhado por aí. E aí a gente começou com a gripe, igual a gripe, sintoma de gripe, nariz entupido, resfriado, um pouquinho assim, como tivesse com febre, corpo ruim, assim, com aquela morraça no corpo. E aí, corpo doído, assim, aquela fraqueza. Aí então começou a tomar remédio, os remédios que a gente toma pra gripe, vitamina, mas nada disso adiantou. Nada disso adiantava. Isso eu tava na cidade de Piripiri, eu tava nessa cidade. Começou aí. E aí toda a família pegou. Pegou o marido, pegou os filhos, todos pegaram essa gripe. Não era uma gripe muito forte, mas a gente dava pra ver que tava com a gripe, né? Só era estranho que essa gripe não passava com nada. A gente tomava todo tipo de remédio, tomava limão, que a gente toma limão com água e um pouquinho de sal, pra ficar melhor, né? Mas não adiantava nada. Todo remédio que a gente tomava, nada. Então eu fui pro hospital, cheguei lá, né? Contei minha situação que eu tava sentindo. Eu comecei a sentir um cansaço. Às vezes eu não dormia à noite. Pra subir a escada, que eu não conseguia subir a escada. Subia, comecei a sentir um cansaço até pra me falar. Eu ficava cansada. E eu achei estranho, porque eu tenho um problema de asma. Comprei até um motorzinho agora, né? Porque eu já sentia problema de asma, mas era muito difícil eu sentir. Então, através dessa gripe que eu peguei, que eu não sei se era gripe, eu fiquei muito cansada até pra me falar. Ruim, tinha noite que eu não conseguia dormir com esse cansaço. Então, como eu disse, eu fui pro hospital aqui e a doutora nem me examinou, chegou perto de mim e disse que eu tava com coronavírus e passou um xarope. Tudo bem, vim pra casa, tomei esse xarope, mesmo que tava tomando água, não adiantou de nada, de nada, de nada. E aí continuei ruim, fiquei mais cansada, não podia fazer nenhum esforço, porque eu ficava muito cansada. Então, fui pro outro hospital, uma UPA que tinha aqui. Cheguei lá, os médicos também não quiseram atender, então voltei pro primeiro hospital que eu tinha ido e lá tinha um médico foi muito bom, o médico atendeu muito bem. Eu me esqueci de falar que eu também sentia muita dor aqui nesse osso aqui, ó, no osso e no ouvido. No ouvido aqui, sentia muita dor. Então esse médico que atendeu foi um médico muito bom. E ele me examinou, disse que meus pulmões estavam limpos. E me passou um antialérgico. Até então eu não conhecia esse remédio antialérgico. E esse antialérgico eu tomei. E ele perguntou se eu estava usando alguma coisa. Me passou aerosol, tomei aerosol no hospital. E disse pra ele que tinha aerosol aqui em casa. E eu fiquei tomando inalação aqui em casa. Então foi que eu melhorei com esse antialérgico. Mas ainda continuei assim, tipo, os sintomas que tinha resfriado, tudo. Aí passou. Fiquei boa. Que todo mundo foi ficando bom. Passou, isso durou mais de um mês, quase um mês e meio. Passou, quando já tava assim com uns 4 meses, começou aqui na minha cidade aqui, muitas pessoas pegando coronavírus, comecei a sentir outro sintoma. Não sei se peguei uma vez e tive a segunda vez, eu não sei. Comecei a sentir febre assim um dia de tardezinha comecei a sentir febre. Aquela febre por dentro, febre. E quando fui dormir, quando acordei com um peso no meu corpo. Sentindo um peso, sabe, como se tivesse assim, um monte de tonelada em cima de você, um peso e febre direto. Febre, não passava de jeito nenhum. Aí não consegui fazer mais nada, fiquei mais deitada de repouso. Tudo que eu tentava fazer, eu não conseguia. Aquela coisa muito ruim no meu corpo, muito cansada. E aí
passei esses dias assim, meus filhos começaram a dizer que também tava sentindo febre. E aí a gente foi lá na UPA, um dia de sábado. Eu já tava com uma semana já sentindo isso já. E a gente foi lá na UPA, lá onde atende os casos de coronavírus. Aí eles falaram pra gente que era na tenda, tinha uma tenda lá perto do colégio, e a gente foi pra essa tenda. E a gente chegou lá, só que era de noite, então a gente não tava fazendo o teste, só era de dia. Então a gente foi atendido lá pelo médico. O médico foi medida febre, estava com febre. E a saturação, oxigênio no sangue e o batimento cardíaco. Meu batimento estava alterado. Dos meus 2 meninos deu tudo normal. Aí o médico disse que estava normal. Aí perguntou o sintoma, eu disse sintoma para ele. E ele me falou que poderia ser um resfriado. Poderia ser um resfriado. Que para mim realmente ter a certeza, eu tinha que fazer um exame. Só que o exame que eu tinha que fazer é aquele que vai assim no nariz. Não era, o exame que eles tinham lá não servia, que era o teste rápido. Tinha que ser o do nariz. E aí eu perguntei para ele se as pessoas que pegaram coronavírus uma vez, se podia pegar outra vez. Ele disse que não era confirmado se podia pegar ou não. Ainda assim, as pessoas ainda não tinham certeza se podia pegar a segunda vez ou não. Aí ele me passou um remédio, 2 remédios, para mim e para os meus filhos. E foi o remédio que a gente tomou e ficamos melhor. Um dos remédios era para tomar... Eu tomei 3 de noite, no outro dia, mais 3 de noite, e o outro remédio, um comprimido, durante 5 dias. E o remédio, ele disse que o remédio tinha uma reação, dava sono, eu senti muito sono. Então, gente, eu fiquei muito ruim, muito cansada. Eu tô falando assim porque pode ter gente como eu, que sentiu esses sintomas, mas não conseguiu saber se era ou se não era. Eu nunca tinha sentido isso, com a fraqueza muito grande que ainda hoje eu sinto. Ainda hoje, depois de quase um mês, a cachorra tá latindo ali, quase um mês que eu melhorei desses sintomas, eu ainda sinto ainda fraqueza ainda. Às vezes quando eu acordo muito cansado, corpo cansado, eu sinto fraqueza ainda. Então pode ter gente que pegou coronavírus e não sabe, não fez exame nem nada, mas que pegou, né? O médico me perguntou se eu tive contato com alguém que deu positivo. Tive com meu cunhado, minha cunhada. A minha cunhada, ela já passou os 14 dias em casa. Agora, o meu cunhado, ele ainda não sabia, então eu tive contato com ele. E também um trabalhador, né, que trabalha na obra, levou uma comida pra gente quando a gente tava lá em Piripiri, numa casa. E aí eu peguei nas panelas tudo, eu não sei se eu peguei lá. E uma coisa, eu tomei a vacina pra gripe, porque como eu tenho problema de asma, de cansaço, eu sou de risco, então eu tomei a vacina pra gripe. Eu até fiquei pensando se era a reação da gripe, mas eu fiquei muito ruim mesmo. Aí eu não fui fazer o teste porque a gente tá sem carro e que não tá passando carro na cidade, né? Não tá passando carro. E aí eu não tive condição mais de ir lá fazer o teste para realmente saber se eu tava. Mas por tudo que indica, eu creio que eu peguei, porque eu nunca senti isso. Primeiro uma gripe que não passava de jeito nenhum, que nunca passava. E depois esse mal-estar, né? Então, gente, era só isso mesmo que eu queria dizer pra vocês. Alguém aí que passou pelo que eu passei, né? Mas o importante é que Deus nos deu a vitória. Eu fiquei boa, meus filhos ficou bom, graças a Deus. Tanto da primeira vez como da segunda vez, a gente ficou bom. Não tive certeza porque não fiz exame, mas tenho uma desconfiança, né? Porque aqui mesmo, na minha rua, aqui na minha cidade, aqui, muitas pessoas que eu conhecia pegou, deu positivo, muitos. E muitos tinham os mesmos sintomas. Outros mais graves, outros mesma coisa, muita fraqueza, né? Deu muita fraqueza. Então é só isso que eu queria falar pra vocês, tá bom?